Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e Intercessor. Sejam bem-vindos a mais uma leitura do livro A Verdade sobre os Anjos. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai, imaculado seja o Teu nome. Aqui estamos diante do Teu trono, eu e meus irmãos e minhas irmãs, para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda nessa caminhada final, nos blinda com o Espírito Santo para que Ele não permita que nenhum espírito imundo entre no nosso templo que te pertence, que foi comprado com sangue precioso. Nós te agradecemos em nome de Yahushua, o Cordeiro, o Teu Filho, que se encontra do Teu lado direito no santuário celestial, intercedendo por nós. É em nome dele que te pedimos hoje e sempre. Amém. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, vamos dar continuidade na leitura do livro A Verdade sobre os Anjos, no capítulo 3, que diz: Os anjos no céu antes da rebelião. O Cordeiro como Criador. Antes que os homens ou os anjos fossem criados, o Verbo estava com o Eterno, e o Verbo era o próprio Eterno. João capítulo 1, verso 1. O mundo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Se o Criador fez todas as coisas, existiu antes de todas elas, as palavras a este respeito são tão decisivas que ninguém precisa ter dúvidas. O Cordeiro era essencialmente o Eterno, e no mais elevado sentido, estava com o Eterno, desde a eternidade. O Eterno, sobretudo, bendito para sempre. O nosso Salvador, Yahushua, o Divino Filho do Eterno Pai, Yahu, desde a eternidade como pessoa distinta, embora um com o Pai, era ele a mais excelsa glória no céu. Era o comandante das inteligências celestiais e recebia como um direito seu as homenagens e adoração dos anjos. Review in Herald, 5 de abril de 1906. O Cordeiro declarou por intermédio de Salomão: O Eterno me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade, fui ungida a sabedoria, desde o princípio, antes do começo da terra, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Provérbios capítulo 8, versículo 22, 23, 29 e 30. Ao falar de sua pré-existência, o Cordeiro conduz a mente a eras infinitas do passado. Ele nos assegura que jamais houve um tempo em que não estivesse em íntima comunhão com o Eterno. Ele tem mantido com o Eterno o relacionamento de um único ser. Things of the Times, 29 de agosto de 1900, que é o serviço dos anjos em comparação com sua, do Salvador. Com descendência, seu trono é desde toda a eternidade. Ele formou toda a arcada e toda a coluna do grande templo de natureza. Nos lugares celestiais, página 40. O Cordeiro, o Verbo, o unigênito do Eterno, era um com o Eterno Pai, um na natureza, no caráter e no propósito, o único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósito do Eterno. O Grande Conflito, página 493. O Eterno estabelecera um plano antes do surgimento do pecado. O Eterno e o Cordeiro sabiam desde o princípio da apostasia de Satanás e da queda de Adão mediante o poder enganador do apóstata. O plano da salvação foi elaborado para remir
a raça caída, para dar-lhes outra oportunidade. O Cordeiro foi designado para o cargo de mediador da criação do Eterno, destinando desde a eternidade a ser nosso substituto e penhor. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 250. Conhecidas são diante do Eterno todas as suas obras, e desde eras eternas o concerto da graça, favor imerecido. Nós não merecemos a graça. Existiu na mente do Eterno. É conhecido como o concerto eterno, pois o plano da salvação não foi concebido após a queda do homem. Antes foi ele guardado em silêncio nos tempos eternos, e agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Romanos capítulo 16, versículo 25 e 26. Things of the Times, 5 de dezembro de 1914. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Romanos capítulo 16, verso 25. Foi um desdobramento dos princípios que tem sido desde os séculos da eternidade o fundamento do trono do Eterno. O Eterno não ordenou a existência do pecado, previu-a, porém, e tomou providências para enfrentar a terrível emergência. O Desejado de Todas as Nações, página 22. A criação dos anjos. O Pai operou por seu Filho na criação de todos os seres celestiais. Nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, verso 16, e está também no livro Patriarcas e Profetas, página 34. Antes da criação do homem, existiam anjos, pois, quando os fundamentos da terra foram lançados, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos do Eterno rejubilavam. Jó, capítulo 38, versículo 7. Depois da queda do homem, foram enviados anjos a guardar a árvore da vida, e isto antes que qualquer ser humano houvesse morrido. Os anjos são, em sua natureza, superiores aos homens, pois o salmista diz que o homem foi feito pouco menor do que os anjos. Salmo, capítulo 8, verso 5. E está também no livro O Grande Conflito, página 511. Desde os séculos eternos, era o desígnio do Eterno que todos os seres criados, desde os luminosos e santos serafins até o homem, fossem um tempo para a morada do Criador. O Desejado de Todas as Nações, página 161. Todos os seres criados vivem pela vontade e poder do Eterno. São subordinados, recipientes da vida do Eterno, do mais alto serafim ao mais humilde dos seres animados. Todos são providos da fonte da vida. O Desejado de Todas as Nações, página 785. Quando o Eterno criou esses seres angélicos para estarem diante do seu trono, eram eles belos e gloriosos. Sua amabilidade e santidade equivaliam à sua exaltada posição. Estavam investidos da sabedoria do Eterno e cingidos com a armadura celestial. Things of the Times, 14 de abril de 1898. A criação de Lúcifer. O Eterno fez a Lúcifer bom e formoso, tão semelhante quanto possível a si próprio. Review and Herald, 24 de setembro de 1901. O Eterno o havia feito a Lúcifer nobre, havendo-lhe ortogado ricos dotes,
concedeu-lhes elevada posição de responsabilidade. Nada lhe pedia que não lhe fosse razoável. Deveria ele administrar o cargo que o Eterno atribuíra, num espírito de mansidão e devoção, buscando promover a exaltação do Eterno, o qual lhe dera glória, beleza e encanto. De Sabbath School Rocker, 1º de março de 1893. Embora o Eterno houvesse criado Lúcifer nobre e formoso, e o houvesse colocado em posição de elevada honra entre os anjos, não deixou fora do alcance da responsabilidade do mal. Satanás tinha o poder, se decidisse por este caminho, de perverter seus dons. The Spirit of Prophecy, volume 4, página 317. A elevada posição de Lúcifer. Preste bastante atenção no que vai ser dito agora. Lúcifer no céu, antes da sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho do Eterno. Aí a pergunta: cadê o Espírito Santo? O terceiro Deus, a Trindade. Não existe, meu irmão e minha irmã. Não existe. Não queiram rasgar o espírito de profecia, colocar ou criar um terceiro Deus que não existe. Por isso que estão bebendo água suja. Não existe. Por isso que a igreja está na condição laodiceana. E a presença de Deus não está no meio delas. Por isso que está no meu vídeo sobre a igreja de Laodiceia, o nosso intercessor não pode pedir nada perante o Pai por essas pessoas. Porque não existe. Após o Filho do Eterno vinha Lúcifer e mais ninguém. E o Espírito Santo não existe? Claro que existe. É o Espírito Santo do Pai e o Espírito Santo do Filho. Porque eles são espíritos. E o espírito de ambos atuando na terra. É o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Mas vocês rejeitam, não aceitam. Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita. O porte nobre e majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu semblante e brilhava ao seu redor. Mais viva do que ao redor de outros anjos, todavia, o Cordeiro, o amado Filho do Eterno, tinha preeminência sobre todo o exército celestial. Ele era como o Pai, antes que os anjos fossem criados. A História da Redenção, página 13. Lúcifer era o querubim cobridor, o mais exaltado dentre os seres criados. Sua posição era a mais próxima do trono do Eterno, e ele se achava intimamente vinculado e identificado com a administração do governo do Eterno, havendo sido ricamente dotado com a glória de sua majestade e poder. Signs of the Times, 28 de abril de 1890. O próprio Eterno deu a Satanás sua glória e sabedoria, tornando-o o querubim cobridor, bom, nobre e extraordinariamente formoso. Signs of the Times, 18 de setembro de 1893. Entre os habitantes do céu, excluindo-se o próprio Salvador, o Filho do Eterno, foi Satanás durante algum tempo o mais honrado do Eterno, o mais elevado em poder e glória. Signs of the Times, 28 de julho de 1902. Lúcifer, o filho da alva, sobrepujando em glória a todos os anjos que rodeavam o trono, estava ligado pelos mais íntimos laços ao Filho do Eterno.
O Desejado de Todas as Nações, página 438. Lúcifer, o filho da alva, era o primeiro dos querubins cobridores, santo e puro, permanecia na presença do grande Criador, e os incessantes raios de glória que cercavam o Eterno repousavam sobre ele. Patriarcas e Profetas, página 35. Lúcifer foi o mais elevado de todos os seres criados e o primeiro em revelar ao universo os desígnios divinos. O Desejado de Todas as Nações, página 758. Interessante. Um ser criado está acima de um terceiro Deus que vocês acreditam. Estranho, né? Isso aí, né? Mas não entra. Não entra. Misericórdia. Misericórdia. Antes que surgisse o mal, entre os anjos existia paz e alegria, em perfeita submissão à vontade do céu. O amor ao Eterno era supremo, imparcial, o amor de uns pelos outros. Tal era a condição que existira por séculos antes da entrada do pecado. The Spirit of Prophecy, volume 4, páginas 316 e 317. Lúcifer possuía um conhecimento de inestimável valor acerca das riquezas eternas, o que o homem não possui. Ele experimentara o puro contentamento, a paz e exaltada felicidade e as inenarráveis alegrias das moradas celestes. Havia sentido antes da rebelião o prazer da plena aprovação do Eterno. Obtivera completa apreciação da glória que circundava o Pai e sabia que o seu poder não conhecia limites. Things of the Times, 4 de agosto de 1887. Houve um tempo em que era a alegria de Satanás executar as ordens divinas. Seu coração estava cheio de amor e regozijo por poder servir ao Criador. Things of the Times, 18 de setembro de 1893. Satanás era um anjo formoso e exaltado, e assim teria permanecido se não houvesse rompido sua aliança com o Eterno. Things of the Times, 21 de dezembro de 1891. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. Por aqui encerramos a leitura do 3º capítulo. Próximo vídeo, vamos ler o capítulo 4 sobre a origem do mal. Fiquem na paz do nosso Salvador. Yahushua é o nome verdadeiro dele. Amém.